E foi justamente por causa dessa terrível guerra que os ucranianos da Antonov começaram a procurar outros locais no mundo para a implantação de novas fábricas, com o Brasil tendo sido um dos mais bem cotados. O objetivo da Antonov era a criação de pelo menos 2 grandes fábricas no Brasil, em São Paulo e no Paraná, capazes de gerar até 10 mil empregos diretos e indiretos em um investimento que podia chegar aos 50 bilhões de dólares. Outra grande vantagem dessas negociações é que envolviam a transferência de tecnologia para o nosso país. Ou seja, o Brasil passaria a dominar processos de fabrico que, neste momento, ainda não domina a 100%. As negociações estavam correndo bem, muito graças à posição da diplomacia brasileira que, por diversas vezes, se posicionou diplomaticamente contra a guerra, e também no campo militar, mantendo um estado de neutralidade, não fornecendo armas para nenhum dos lados envolvidos. No entanto, as recentes declarações do presidente Lula mudaram drasticamente a posição do Brasil em relação à guerra. Apesar de Lula ter negado que tenha falado, há diversas declarações devidamente gravadas, nas quais ele faz questão de igualar a Ucrânia com a Rússia, tanto a nível moral como de responsabilidade pela guerra, com Lula chegando mesmo a pedir que os Estados Unidos e a Europa parassem de enviar as armas que são vitais para a defesa ucraniana contra a agressão da Rússia. Diante dessas declarações, os ucranianos da Antonov informaram oficialmente o estado de São Paulo da suspensão das negociações. No entanto, os representantes da Antonov no Brasil deixaram claro que se o nosso país mudar oficialmente de postura, ou seja, se Lula deixar de colocar no mesmo nível o agressor, no caso a Rússia, e o agredido, a Ucrânia, as negociações poderão ser retomadas, mas está tudo nas mãos do governo federal e do seu representante máximo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma tese que eu já defendi ela com Macron, com Olaf Scholz da Alemanha, com Biden, e ontem discutimos longamente com Xi Jinping. Ou seja, é preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz. Ou seja, eu conversei isso com os europeus, eu conversei isso com os americanos e conversei ontem. Ou seja, quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da Ucrânia, mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. Porque eu acho que quando começa uma briga, a gente fala em guerra, mas poderia ser uma briga de rua, poderia ser uma greve, ou seja, é preciso começar e saber como parar. E muitas vezes a gente não sabe como parar. E eu acho que nós estamos numa situação em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente aprofundar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois.